Muito bem, meus queridos, o que a gente normalmente não fala em um culto público, porque no culto público a gente tem aquelas pessoas interessadas naquilo que está se desenvolvendo, mas existem pessoas curiosas, existem pessoas novatas, neófitos, né? Existem pessoas que não conhecem o Senhor. Então certas experiências são muito nossas, né? Eu fiquei muito contente quando o pastor Edivaldo começou a apresentar os missionários que aqui estão, porque é um deleite para mim, não é? Poder estar com meus companheiros e irmãos missionários, sendo que essa foi e é ainda a nossa vida. Deixa eu aqui falar o que eu não falo no domingo à noite, né? A gente se apresenta, né? Meu nome é Arnaldo Mendonça. Me perguntam se eu sou doutor, pastor. Eu digo que Arnaldo Mendonça ou pó. Um dia o irmão chegou para mim e disse: pastor Arnaldo Mendonça, grande servo de Deus. Eu disse: defina-se, ou grande ou servo. Os dois não dá para ser, não é? Então, na verdade, a gente tem que entender o que significa a nossa vida no reino, não é? Meus queridos, eu sou natural de São Paulo. Aos 23 anos de idade, minha esposa 22. Na verdade, eu ainda tinha 22, ela 21. Nós nos casamos e fomos para a obra missionária. Fomos para o campo missionário da Baltar. Já fomos em lua de mel para o campo missionário, na cidade de Córdoba, na Argentina, onde lá nós trabalhamos por 4 anos. Isso foi em 1977. Não havia muitos missionários naquela época, mas sim havia uma febre missionária no Brasil. Foi um tempo em que as igrejas começaram a se despertar para missões, enviar missionários por todas as partes. Em verdade, quando eu fui chamado pela Secretaria de Missões, eu fui chamado para ir para os Estados Unidos, na Filadélfia. E eu me resistia muito a isso. Eu dizia que um missionário, pelo menos era o meu pensamento, que o missionário ele vai... O missionário está longe de mim, meu braço é curto. O missionário, ele deve ir, essa é sempre a minha ideia, né? O missionário deve ir onde ninguém quer ir. E para os Estados Unidos todo mundo quer ir, então deixa quem está brigando para ir que vá. Eu quero ir para outro lugar, eu quero ir para qualquer lugar. Para onde? Para Afeganistão, Iêmen, qualquer coisa assim. Mas não para Estados Unidos. Mas eu escutei muitas profecias, e essas profecias diziam que ali seria o meu lugar. Ainda que eu dissesse: essa pessoa não está profetizando, ele está falando que gosta de mim, né? Quer que eu vá para um lugar bom. E a gente então acabou indo para a Argentina. Por quê? Porque na última hora o missionário que tinha que regressar de lá da Filadélfia, não conseguimos contato com ele. Naquela época não havia, obviamente, telefone tão fácil assim, celular, as conversas eram por cartas, telegrama, né? E não se soube dele. Houve um problema na cidade de Córdoba e a secretaria me chamou e disse: você aceita trocar os Estados Unidos pela Argentina? Eu não tenho escolha, eu quero só pregar o evangelho, tenho uma chamada, só isso. E então a gente se dirigiu para Córdoba. De lá, nós passamos 4 anos lá, trabalhamos um tempo nas 3 fronteiras, quando começava Itaipu, pela conglomeração de pessoas, tanto brasileiros como argentinos e paraguaios ali. Nós trabalhamos um curto espaço de tempo ali, e depois então o Senhor nos levou para os Estados Unidos da América. Nós estamos trabalhando então na obra missionária por 36 anos, né? Eu digo os 42, porque os anos que nós estamos aqui no Brasil também a gente considera como parte do nosso currículo missionário, porque pedimos a Deus, minha esposa e eu, durante muitos anos, quiséramos parte da nossa vida ministerial dar no Brasil, na nossa terra, coisa que nós nunca fizemos anteriormente. Nós pedimos isso a Deus, e o Senhor nos concedeu nesses últimos anos a gente poder estar aqui trabalhando. Estamos trabalhando ali em São Paulo, foi nos dado o setor onde a gente está implantando um modelo de trabalho um pouco diferente, não é melhor nem pior que outros, é um pouco diferente do que aquilo que normalmente se trabalha, estamos fazendo ali, e é um projeto de Deus. E quando concluirmos aquele projeto de Deus, nós vamos voltar para a nossa terra, que é hoje os Estados Unidos, né? Lá nós temos tudo na nossa vida, só está minha esposa e eu aqui. Nós temos 2 filhos e uma filha, um genro, uma nora, 3 netos. Lá nós temos a nossa casa, temos tudo lá, né? Aqui só estamos nós e a roupa do corpo. E estamos aqui para realizar esse trabalho, e privilégio que Deus nos dá de vir até aqui em Tangará da Serra conhecê-los. Isso é um privilégio de Deus, vocês não imaginam o tamanho no meu coração, a alegria de conhecê-los. Isso é um presente de Deus para mim. E conhecer missionários que estão há bastante tempo, estão começando,
estão na labuta e sabem como é complicado a obra do Senhor. Minha família, deixa eu dizer, minha esposa é uma fiel trabalhadora ao meu lado. Nunca poderia dizer que ela apenas me ajuda, mas muito mais que isso, é uma parceira de ministério, trabalha incessantemente, temos uma visão de trabalho muito forte naquilo que diz respeito à prevenção. Nós sempre lamentamos muito de que as nossas igrejas correm sempre atrás do prejuízo, né? Depois que as coisas estão acontecendo, a gente vai ver como é que resolve, descobre que alguma coisa chamada ideologia de gênero aparece de repente, ele cai de surpresa para nós, e não era isso, já estava sendo preparado no Brasil há tanto tempo para isso, mas às vezes a igreja não enxerga esse problema, essa questão da prevenção. Trabalhamos muito com isso com as nossas crianças, nossos pré-adolescentes, nossos adolescentes, nossos jovens. Estamos então, esse é o projeto de Deus fazendo. Ela sempre fez isso a vida inteira, foi esse o trabalho dela nessa área. Tenho meus 3 filhos, graças a Deus, um deles é pastor lá nos Estados Unidos mesmo, ministro de música de uma igreja e pastor. Os outros 2 não quiseram estudar, foram ser psicólogos. A minha filha é uma das diretoras de uma universidade na Califórnia, na área de psicologia, também fez direito forense, trabalhou no FBI um pequeno período de tempo, pois não gostou do trabalho, que não era coisa para ela, porque uma pessoa tem que mentir muito nesse tipo de trabalho, ela disse, eu não conheço essa linguagem, então ela se dedicou à área da psicologia. Meu filho, ele dirige 3 clínicas também na área de Los Angeles, sul da Califórnia, e trabalha com um dos 25 cientistas mais renomados no mundo no trabalho de consolidação do que se chama, antigamente era somente a psicanálise, depois transformou-se em terapia ocupacional, mas eles trabalham sem medicação. Então esses cientistas trabalham nisso para que a pessoa não seja mais drogada do que é hoje e seja um corpo humano deteriorado. Meu filho, ele dirige essas 3 clínicas, né? Ele tem 47 psicólogos a seu serviço, ele que dirige todo esse trabalho, mas para eles o seu livro de cabeceira é a palavra de Deus. Meus filhos servem ao Senhor. O meu filho do meio, ele trabalha com a música junto com a igreja do meu filho, o outro filho é pastor, e minha filha trabalha em um grande ministério também, trabalha muito com a música. Esse sempre foi o trabalho dele. Na verdade, nós sempre fomos um time, os 5, né? Um time, trabalhando a vida inteira, desde que eles eram pequenininhos, já foram aprendendo a trabalhar, e trabalhavam com a mãe no departamento infantil, depois com os adolescentes, depois com os jovens, depois já ingressaram na música, e sempre foi muito gostoso a gente trabalhar assim como um time durante todo o tempo. Nos últimos anos da nossa vida, nós dedicamos a um trabalho de implantação de igrejas em vários lugares, e apoio missionário, apoio aos missionários, ou a missionários, ou a missões. Esse foi o nosso trabalho. Nós descobrimos lá em Los Angeles, na Califórnia, que nós tínhamos ali muitas nacionalidades reunidas. Eu pastoreei uma igreja que tinha 22 nacionalidades representadas ali, 22. Essas 22 nós resolvemos então que Deus estava entendemos que Deus estava nos mostrando que havia uma possibilidade de abrir um leque para todas essas nações, não é? Através daquilo que estava acontecendo ali. E isso foi se estendendo cada vez mais. Então o nosso trabalho nos últimos anos tem sido isso. Na Europa, onde está a nossa irmã da França aqui, ali, nós estivemos no ano 88, quando havia só uma igreja portuguesa em Paris. Hoje eu creio que existe mais igrejas brasileiras, é isso, abundantemente. Não havia naquela época. Fomos lá para ajudar a estabelecer um trabalho na casa de um irmão. Ele era peruano, a esposa era brasileira, para iniciar um trabalho ali. Isso foi lá na década de 80, né? Então passei por lá. Também trabalhamos em Amsterdã, na Holanda, ajudamos, né? O trabalho em Munique, na Alemanha, na Inglaterra, em Londres, né? Juntamente com Colin Dyer, a irmã deve conhecer o trabalho de Colin Dyer. Muito difícil agora eu lembrar todo o trabalho que eles fazem, mas por falar o nome, a irmã não reagir positivamente porque não sabe quem é. É do Kensington Temple, em Londres, onde eles fizeram o primeiro simpósio latino-americano em Londres. Ele começou todo esse trabalho de expansão da obra missionária na Europa. Foi através da igreja de Kensington Temple, em Londres. Naquela época havia só 2 igrejas de língua portuguesa, mas eu não era igreja de portugueses mesmo, bem pequenininha, tinha 10 pessoas, e a outra era uma igreja brasileira nascente, o pastor Enoch, e é o ministério Bread of Life,
Talvez você conheça pelo nome Pão da Vida, né? Ministério Pão da Vida, pronto, aí tá. Vai falando assim, vai identificando, né? O Ministério Pão da Vida se estendeu. Outros irmãos da Espanha aqui também. Irmão da Espanha. Cadê a irmã da Espanha? Se eu me lembro o nome, é uma família, eles todos cantavam. Era o pai, a mãe, os filhos. Eles eram muito atuantes na Espanha, principalmente entre os ciganos. Na Espanha, com eles, nós iniciamos também um trabalho a partir de Londres, para ali, né? Então foi um tempo que a gente ajudou um pouquinho na Europa. Aí depois o Senhor nos orientou para a América Central. Aí ele está missionando em Nicarágua, Manágua, ok? Nós trabalhamos em Manágua, em Axelpec, isso na Nicarágua, em El Salvador, no México. Trabalhamos na Venezuela, em Porto Rico. Todos esses lugares nós vamos abrir trabalho, irmãos. Porto Rico, Guatemala, onde nós temos ainda, até hoje nós temos uma base missionária, na cidade de Rio Blanco, é o menor município mais elevado da Guatemala. E depois disso nós também avançamos, trabalhamos no Canadá. Fomos desde Toronto até Vancouver, do outro lado do Canadá, leste e oeste, sempre plantando igreja. Depois do Japão. No Japão, sim, né? Na China também, mas mais que tudo no Japão, onde era o maior trabalho que desenvolvemos era ali, implantando igrejas, ajudando igrejas a começar, porque muitas pessoas conhecem só aquela região central, né? Onde está Tóquio, mas quando entra mais para o interior, para Mieken, Aichiken, os outros estados, né? Gifu e mais para dentro do Japão, são lugares montanhosos. No meio daquelas montanhas existem vilazinhas, onde existe uma vila, existem fábricas, indústrias, que o Japão só vive disso, né? E cada indústria pode ser brasileira, né? Então também vou ao Japão desde os anos 80, mas a partir do ano 2000 é que nós dedicamos mais ao trabalho lá. E eu fui muitas vezes, durante 10 anos para o Japão. Em uma ocasião eu cheguei a ficar 3 meses lá. A gente ia para fazer esse trabalho, né? Ajudar a estabelecer a igreja, depois voltávamos para dar um curso. E nós elaboramos um curso intensivo de teologia para preparação dos neófitos, né? Dos novos obreiros, para que eles pudessem então começar a trabalhar. E nós ficamos no final do nosso tempo agora fazendo essa gira de trabalho, esse giro, né? Por todos esses trabalhos e consequentemente levando a eles esse fortalecimento. Mas eu queria aqui dizer para os irmãos, falando do fim, né? A gente tem que entender que tudo teve um começo. E o começo da nossa vida missionária foi tão difícil como de qualquer outra pessoa, e depois isso foi nos ajudando a nos preparar, foi nos preparando, né? Porque a vida missionária, irmãos, para quem não sabe, os missionários, eu não estou contando novidade nenhuma, mas para a vida missionária é uma vida dividida por etapas, né? Etapas. O Senhor vai nos modificando e vai mudando as nossas vidas, e a gente vai aprendendo muita coisa através dessas etapas. Eu tenho um texto bíblico que eu gostaria de deixar com os irmãos, que me segue por toda a vida, no capítulo 41 do livro de Gênesis 41. Eu só gostaria aqui, se os irmãos não se importarem, de compartilhar algumas experiências com os irmãos que mudaram, que marcaram etapas, épocas em nossa vida. E vocês fiquem preparados para sorrir um pouco, chorar um pouco. Tem coisas muito, muito curiosas que aconteceram com a gente. Eu gosto muito de contar meus erros, sabe? Que os acertos, todo mundo já sabe como fazer, né? O erro é que é coisa complicada. Que diz assim, capítulo 41, versículo 51. Depois que José passou por todo aquele trajeto dele, ele disse essa palavra: e chamou José o nome do seu primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Eu quero só compartilhar com os irmãos esses episódios da nossa vida, que começa quando nós fomos para a Argentina. Como o irmão Zé disse aos irmãos, eu tinha 21 anos, 22 anos já em viagem para lá, era justamente na transição dos 21 para os 22 anos. E naquela época, irmãos, eu pregava. Naquela época, nossa grande referência como pregador no Brasil era Gesiel Gomes, né? Depois tinha Bernard Johnson, tinha alguns pregadores, esses bem mais antigos. E eu gostava de pregar.
E comecei a trabalhar em São Paulo, trabalhar com os jovens, pregava em congresso, e comecei a estender mais o meu ministério. Em São Paulo, no Rio, muito no Paraná, em Santa Catarina. Não é? Estava comentando com o pastor Marcos algumas igrejas onde eu preguei, lá nos antanhos, né? Com pastores que já estão na glória. Eu preguei lá quando era jovem, pregava em muitos lugares. Quando o Senhor me mandou para Córdoba, a ideia de missões era muito diferente da de hoje, né? A igreja não estava absolutamente madura ou preparada para enviar obreiros, e nem os obreiros estavam preparados para serem enviados. Eu costumo dizer que se eu fosse o meu pastor naquela época, eu jamais teria me enviado. Essa é a verdade, porque eu não estava pronto. Eu me sentia assim, né? Deus tinha que fazer um trabalho, mas era um trabalho de Deus. Deus quis assim. Eu digo que eles levaram a gente dentro de uma lagoa muito grande, né, de barco, levaram a gente num barco, uma lagoa muito grande, até o meio da lagoa, e disseram, pula. E disse assim, mas eu não sei nadar. Então eles empurraram a gente naquela lagoa e disseram, se vira, e foram embora com o barco. Aí teve que se virar para sair dali. Quando a gente conseguiu chegar na margem da lagoa, eles pegaram a gente e colocaram dentro de um outro barco, levaram uma outra lagoa maior ainda. Chegou lá e falou, agora você sabe nadar? Sabe? Então pula aí. Quando a gente pulou, eles foram embora do barco e viu que a lagoa era cheia de sapo. Aprendi a engolir sapo a vida inteira. Então, eu costumo dizer que pelo menos basicamente as duas etapas que nós passamos são essas. Então às vezes quando a gente chega em algum lugar e a gente vê que pessoas começam a pedir muitas explicações sobre a vida da gente, sobre como é que, o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente faz, o que a gente não faz. Irmãos, eu não dou muita explicação, porque se chega um certo momento na sua vida, vamos falar assim, eu não tenho mais que dar explicação a ninguém, meu assunto é com Deus, acabou, contar história e coisas assim, né? Eu me lembro uma vez, eu cheguei, irmãos, em São Paulo, Belenzinho, e eu fui pregar em uma igreja e contrataram um táxi, e o taxista era crente, era um diácono da igreja. E quando eu entrei no carro, ele falou assim, eu soube que o irmão esteve por vários países, assim, tal, eu disse assim, irmão, eu estive sim. Aí ele disse para mim assim, passeou bastante? Eu falei, eu não sei se essa é a palavra, porque na verdade eu nem conheço essas cidades onde eu fui, só conheço a igreja que está lá, né? A gente chega, só fica dentro da igreja, não vai para lugar nenhum. Aí ele deu risada e disse, não, fica tranquilo, eu tenho um sobrinho que é pastor, eu sei como é que é bom andar para um lado, para o outro. Assim. Ele pensa assim, eu não vou ficar dando explicação nenhuma a ele, né? Fui embora para a igreja. Quando terminamos o culto, de pregar no culto, Deus tocou tanto a vida daquele homem, irmão, que nós chegamos de volta na porta do Belenzinho. Eu desci do carro, ele tirou 100 reais do bolso, olha, irmão, o senhor seguiu o seu trabalho. Para ele, a princípio, era alguém que passeava, né? Mas é interessante quando a pessoa descobre o que é o trabalho missionário, né? O que é trabalhar na obra do Senhor. Quando nós fomos para Córdoba, nós somos chamados para substituir o fundador de uma pequena igreja. Ele era um gaúcho, o pastor Moisés de Oliveira, né? Era pioneiro lá em Córdoba. Ele e o Nelo eram pioneiros em Córdoba. O Nelo trabalhava com crianças, com orfanato, na cidade de León, não na cidade de Córdoba. Moisés de Oliveira trabalhava ali. Era um grande pregador e obrigaram-no a abrir uma igreja. Disseram, se você não abrir uma igreja, nós não vamos dar sustento nenhum, sustento algum. E ele então decidiu abrir uma igreja, mas ele de pastor não tinha nada. Ele era um evangelista, um grande pregador. E aí ele conseguiu ali uma pequena igreja e tal, mas aí deu um problema, ele se encrencou com um missionário de Santa Catarina. Como era o nome daquele missionário que chegou em torno? Que estava em Córdoba? Não, aquele era o pastor Almir Ramos da Silva. Almir. Não sei se era ele, mas eu sei que ele, como pastor de Santa Catarina, se encrencaram, vão se pegar a tapa. E as duas convenções levaram os dois de volta para o Brasil. Não sei se foi ele, entendeu? Levar os dois de volta para o Brasil. E nisso eu chego lá, não é, irmãos? Quando a gente chega lá, eu e minha esposa chegamos na igreja, uma igrejinha pequena, né? E tinha 15 pessoas na igreja, irmãos. E eu olhei, me lembro quando eu fui para lá, irmão, fui de ônibus, né? 3.000 quilômetros de ônibus. As estradas não eram tão boas como as de hoje, né? E o ônibus demorava um pouquinho, quase 3 dias para chegar lá. Eu me lembro quando eu cheguei em Córdoba, irmãos. Eu vi aquele vale assim, ficar dentro de um vale, Córdoba, né? E aí o ônibus ia chegando, e quando eu vi aquilo, me transformei até em poeta. E eu profetizei e disse, Córdoba, eis que haverás de te dobrar diante do poder do Evangelho, assim como o trigo se dobra ante a força do vento. Ai, irmãos, cheguei e falei, aqui Deus vai me usar, aqui eu vou mudar essa cidade. Naquela época, irmãos, a maior igreja que havia na província, no estado de Córdoba todinho, era a igreja de Alta Córdoba, a Assembleia de Deus, que tinha naquela época já 75 anos, eles tinham 150 membros. Ou seja, o evangelho lá era quase zero.
O problema político também era muito sério, a saída do peronismo, entrava o governo militar, muita bala, muita morte, a gente viu muita coisa. E quando nós chegamos naquele lugar, eu vi aquela situação daquela cidade e falei, não, isso aqui não vai ficar assim, isso aqui Deus vai me usar aqui agora, irmãos. E eu peguei aquela igreja, tinha um bloco assim de sermões preparados, e escolhi aquele, irmãos, que cada congresso que eu ia era fogo puro, era gente arrebatada, era a glória de Deus. Cheguei diante daquele povo, peguei aquele sermão, coloquei, irmãos, comecei a pregar, e preguei, e preguei, e preguei, e o povo assim olhando para mim, e eu pregando, e eu peguei o povo olhando para mim. Eu falei, não é possível, esse povo incrédulo, irmãos. E eu pulei, eu suei, eu fiquei rouco, eu gritei, e o povo nem se mexeu. Quis orar, vem para frente, os irmãos nem se mexiam, ficavam me olhando. Eu orei por eles, eu fui embora para cá, falei, povo incrédulo mesmo, não tem nada, e vamos jejuar e orar. E saí, e peguei o outro sermão, e o outro sermão, e o outro sermão. Eu disse, que nada, irmãos. Irmãos, e comecei a trabalhar e saí para evangelizar. Saía para evangelizar, ninguém queria saber de crente. Quando chegava numa porta, ou não abria uma porta, ou soltava o cachorro, alguma coisa eles faziam, mas não atendiam a gente de jeito nenhum. E a gente ia indo de porta em porta, e trabalhando, minha esposa e eu, nós vamos conseguir. A nossa moradia, irmãos, era um lugarzinho tão simples, era um tipo de um curticinho assim, né? Moravam 6 famílias, ele era um banheiro para todo mundo. E o pessoal aprontava com a gente, irmãos, era uma coisa terrível, aprontava direto com a gente. Roubava um prendedor de roupa minha, da minha esposa, roupa minha, que estava lá pendurado. E as pessoas cuspiam no chão quando a gente passava. Era um lugar muito pobre, muito humilde onde a gente estava trabalhando. Via Urquiza, se chamava esse lugar. E ali nós nos dedicamos, irmãos, e um esforço, uma luta, uma coisa tremenda. Mas a gente pode dar graças a Deus que no final de um ano, irmãos, de um ano, aquelas 15 pessoas que tinham ali, o Senhor tocou naquela igreja de uma maneira extraordinária. E depois de um ano, aquelas 15 pessoas haviam se transformado em 7. Além de não ganhar uma alma durante um ano inteiro, ainda eu perdi 6, né? Ficaram só 7 pessoas, irmãos. Irmãos, que coisa terrível. Olhar para aquele grupinho de pessoas ali, não é uma alma, irmãos. Aquele chãozinho de terra, aquela coisinha humilde, o povo não tinha dinheiro. O dinheiro para a gente não chegava nunca. Havia uma ajudazinha que eles mandavam $200 naquela época, né? O dinheirinho nunca chegava. Por quê? Porque por causa do problema político que havia, o dinheiro ia para Buenos Aires. Então, para a gente poder retirar o dinheiro, tinha que viajar 800 km de Córdoba até Buenos Aires para ver se o dinheiro chegou. Então era uma luta tremenda, né? Então tinha que esperar às vezes 1, 2, 3 meses. E teve época, irmão, que o dinheiro não chegou, e o povo não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro para nada. E aí a aflição começou a acontecer na nossa vida de uma maneira tremenda. Nós dormíamos no chão puro, não é? A minha esposa cozinhava uma espriteirinha álcool, ela começava o arrozinho às 9 horas da manhã para a gente comer 1 da tarde. Ele preparava o arrozinho. Chegou uma época, irmãos, que a escassez era tanta, que a gente chegou um tempo que a gente não tinha nada, absolutamente nada mesmo, nada. Tudo que a gente tinha em nossa casa era arroz, né? Nós tínhamos um vizinho, que era, o apelido dele era Cátio, e ele tinha galinhas, irmãos. E ele vendia os ovos para nós, vendia fiado, né? Vendia fiado os ovos para nós, e a gente comia, irmãos, arrozinho com ovo. Irmãos, arrozinho com ovo é bom, não é, irmãos? Sim ou não? Quem gosta de arrozinho com ovo aqui? Amém. Olha, amém. A gente quase falando de mistério, que é uma delícia arrozinho com ovo, né? Então, irmão, faça uma experiência. Coma arroz com ovo amanhã, no café da manhã. Depois coma no almoço. Depois no jantar. Depois no segundo dia no café da manhã. Depois no almoço. Depois no jantar. Vá se esforçando. Mas se você consegue chegar até onde nós chegamos, 3 meses comendo arroz com ovo. A minha esposa é especialista em ovo. Ela faz ovo assado, ovo cozido, ovo mexido, ovo revelado, ovo alalado. Tudo coisa tipo de... Mas, irmão, chegou um momento que eu não podia nem ver a cor amarela, irmão. Já dava um mal-estar na gente. A galinha fazia corte e dava pra lá, corria pra lá. Não aguentava mais ver nem ovo, nem... Irmãos, foi um tempo terrível. Nós não tínhamos absolutamente nada. E ali estava naquela aflição tremenda. Irmãos, eu me lembro que chegou uma ocasião, aqui resumindo, né? Porque se ele fosse contar todos os detalhes, eles são imensos e não daria tempo para isso, e não poderia contar onde eu queria chegar. O que aconteceu, irmãos, eu digo, o trabalhar de Deus na vida da gente, que o coração começou a se entristecer de uma tal maneira, irmãos. E uma vez eu tentei telefonar, e de lá era assim, né? Para a gente poder telefonar para o Brasil, para falar com o secretário de missões, a gente tinha que ir até a companhia telefônica, pedir para eles fazerem a ligação. A gente ficava lá sentado até a hora que eles conseguissem fazer a ligação no Brasil. A gente entrava na cabine e falava com a pessoa, se conseguisse fazer a ligação ou não. Mas para eu chegar até essa cabine telefônica eram 6 quilômetros, né? Eu tinha que ir a pé e voltar. Eu ia para lá para dizer a ele que não tinha mais o que comer.
nos ajudasse, fizesse alguma coisa. E a coisa mais terrível do mundo era chegar lá e pedir, né, o cômodo revertido, né, que é a cobrar. E ele dizia de lá: não posso aceitar, e desligava o telefone, irmãos, depois de 2 horas esperando, e voltava para casa 6 quilômetros de volta, sem nenhum centavo, sem nada, sem ter o que comer, e olhando para o arroz, e olhando agora, querendo já comer a casca do ovo, porque não aguentava mais comer o ovo. E eram situações assim que nós estamos vivendo direto. Agora o problema era a igreja, irmãos. Durante todo aquele tempo a igreja não crescia, não caminhava. Eu me lembro, irmãos, que o coração foi se entristecendo, o exame foi tomando conta, o coração se entristecendo, se entristecendo. Eu sempre fui pessoa de muito trabalho, eu aprendi isso, os meus avós, meus bisavós foram assim, meus avós, meus pais, gente de muito trabalho. E nós começamos a tentar construir aquele templo, e essa é outra história que eu podia contar, mas isso foi mais adiante, porque até então, que é templo, porque o salãozinho já era para todo mundo ali. Irmãos, mas chegou um dia, irmãos, que a aflição tomou conta do meu coração de uma tal forma, que quando eu fui até a cidade, não consegui falar com esse irmão, um frio tremendo, irmãos, já não tinha muito cabelo naquela época. Né? Eu colocava um saquinho de plástico na cabeça, porque eu vim caminhando esses 6 quilômetros. Eu vinha vindo no caminho e falei assim: Senhor, isso não está certo, tem alguma coisa errada, e essa coisa errada é comigo. Essa coisa errada não é com a igreja, essa coisa errada não é com esse povo, essa coisa errada é comigo. Tem alguma coisa na minha vida. E eu fui até a igreja. Cheguei na igreja, eu abri a porta daquele salãozinho, né? Entrei naquele chãozinho, dobrei os joelhos ali e comecei a orar. Eu falei para Deus: Senhor, eu não aguento mais. Eu falei: o que aconteceu, Senhor? Eu tinha certeza do meu chamado, eu tinha certeza que foi o Senhor que me chamou, foi tão claro. Mas agora esse é o resultado. Até quando, Senhor? A minha esposa em casa, anêmica, se enfermando, grávida, minha esposa grávida, irmãos, com anemia, uma situação terrível. Nós não temos nada aqui nesse país, não temos nem como pagar o nosso aluguel, ouvindo insulto das pessoas que não são crentes, e a igreja diminuindo, Jesus, a cada dia. O que está acontecendo, Senhor? Eu falei para Deus, falei: Senhor, não dá mais. Eu falei: eu sei que a tua palavra diz que aquele que toma a mão do arado e olha para trás não é digno de ti, mas eu quero que o Senhor entenda a minha aflição, Senhor. Eu não estou olhando para trás, eu estou olhando para frente. Eu estou olhando pela minha própria vida, minha saúde, da minha esposa, o meu desejo de te servir. Está acabando tudo, aqui se acaba tudo. Eu estou olhando para o futuro dessa igreja. Se ela está diminuindo desse jeito, Senhor, até onde ela vai? Vai acabar essa igreja, vai acabar. E eu vou estar aqui, eu não tenho o que fazer, não tenho o que falar. Eu me sinto um mercenário, aquelas pessoas que dão o seu centavo para algum missionário. Eu não estou fazendo nada nesse lugar, Senhor. Então eu te peço, tenha misericórdia de mim. Eu vou fechar a porta dessa igreja para nunca mais voltar aqui. E eu fui, fechei a porta daquela igreja em lágrimas, irmãos, o coração partido. E peguei, passei na casa do irmão que era o tesoureiro da igreja, que veio a mim, víamos cedo um propósito de nunca pegar um centavo da igreja. Eu fui lá pedir para ele: irmão Macias, que era o nome dele, né? Irmão Macias, me empresta tanto dinheiro. E ele disse: o senhor está com alguma necessidade? Não, eu preciso fazer uma viagem, eu tenho que ir até o Brasil, e vai me custar tanto. Eu queria ir lá para poder entregar o trabalho direitinho. Aí ele disse assim: não, eu empresto o senhor sim, tal, se é uma urgência e tal. Emprestou o dinheiro para mim. E eu peguei o dinheiro, tinha dinheiro para o ônibus, para o coletivo, entrei no ônibus aquele dia, ia indo para minha casa, irmãos. Quando eu ia indo para minha casa, eu me lembro que estava assim pendurado no ônibus, o ônibus estava cheio aquele dia. Eu comecei a olhar para o rosto daquelas pessoas, e o meu coração se entristeceu tanto. Eu disse: meu Deus, tanto que eu desejei pregar para esse povo, tanto que eu desejei ver-nos convertidos a ti, Senhor, e agora estou voltando derrotado, a minha vida acabada, sem ministério, sem esperança de nada, acabou tudo, Jesus. Naquele momento eu ouvi uma voz dentro do ônibus. Essa voz disse: Arnaldo. Ela foi tão audível, irmãos, que eu dei volta para ver quem era. E outra vez, quando eu parei, disse: Arnaldo. E eu olhei outra vez, lágrimas estavam descendo, as pessoas já estavam olhando o que está acontecendo, olhando um lado do outro. E quando eu ouvi aquela voz, Arnaldo, eu percebi que era Deus. E eu disse: fala, Senhor. E ele me disse: não te esqueças de que aquele que sofre comigo, este reinará comigo. Aleluia. Naquele momento eu disse: seja para o que for, só saio daqui o dia que Deus me tirar desse lugar, não sairei mais. Fui para casa, como temos costume até hoje, com minha esposa, um deitado de um lado da cama, outro do outro, nos demos as mãos. Eu contei para ela toda a história ali, chorando, nós dois, meninos, irmãos, sobre aquela cama, deixamos as nossas lágrimas ali. Começamos na igreja, irmãos, por pouquinho, os irmãos que tinham irmãos não sabendo mais o que fazer, pregar não conseguimos, vocês não conseguem trazer gente.
a obra não vai, a nossa saúde está indo embora. Só existe um recurso para nós, não é o último, sempre foi o primeiro, mas agora é o único. Qual é? Vamos orar. Nós começamos a orar, irmãos, a campanha de oração, orar, todos os dias orando. Um dia, uma irmãzinha chamada Rufina, olha, certos nomes que a gente nunca esquece, né? Quantos anos se passaram? A irmã Rufina diz assim: pastor, o senhor poderia fazer um culto na minha casa? Eu falei: meu Deus, tem uma porta aberta. Pela primeira vez, uma pessoa que se converteu na sua família, que todo mundo lá, só um membro da família que era convertido, uma pessoa pede para fazer um culto na sua casa. Eu falei: pois irmã, convide os seus vizinhos, os seus parentes, nós vamos lá fazer um culto. E um casalzinho de jovens na igreja que havia se convertido. Esse jovem: vamos comigo. A minha esposa não podia ir, a nossa menininha já havia nascido, meses, dias, não tinha nem meses ainda, dias, e nascido. E nós fomos lá para aquele lugar, pegamos um ônibus, irmãos, e fomos embora para aquele lugar. Quando nós chegamos lá, um lugarzinho muito humilde, as casinhas muito humildes, e via lá a luzinha da casa da irmã, a gente feliz. Só que quando nós chegamos na porta da casa da irmã, ela saiu para nos receber, e o seu semblante, ele estava feliz, estava triste. Eu disse: o que aconteceu, irmã Rufina? Ela disse: não vai dar para ter culto, pastor. Eu disse: por quê? Ela disse: sabe o que é? É que a minha família, os meus vizinhos, ninguém quis vir. Eu convidei todo mundo, ninguém aceitou o convite. Eu falei: fazemos com a sua família. Minha família saiu toda de casa, meu marido, meus filhos, saiu todo mundo, só fiquei eu. Eu falei: então a gente pode entrar e orar? Ela falou: pode. Eu entrei, irmãos, nós entramos e falamos: vamos orar. Aquela lamparina que tinha na casa dela, não era luz, era uma lamparina que tinha, e aquela lamparina, no chão de terra, dobramos os joelhos e começamos a orar. E naquele momento, irmãos, eu comecei a chorar, mas chorava. Eu não sabia falar uma palavra, só falava: Senhor, misericórdia, e chorava. De repente, irmãos, eu olhei para o chão e eu vi que se formou com as minhas lágrimas uma pocinha d'água. E se formou aquela pocinha d'água, irmãos, eu como um louco. Isso eu confesso a vocês, por isso eu digo que as coisas que a gente não deve falar no culto à noite, né? Eu comecei a esfregar o meu rosto em terra, no chão, e dizer: Senhor, eu sou pó, Senhor, eu não sou nada. Eu sei que não sou nada, mas tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Naquele momento o Senhor toma aquela mocinha e ela começa a falar. E diz: meu servo, eis que eu ponho uma espada na tua mão, e com essa espada tu vencerás esta batalha. Amém. Apenas confia em mim. Amém. Oh, aleluia. Quando eu ouvi aquela palavra, eu enchi o meu coração de alegria. Fui para a casa de Deus, para minha casa. Quando eu cheguei em casa, irmãos, a primeira coisa que eu fiz, nem precisaria ter feito, mas na minha sinceridade, a primeira coisa que eu fiz, aquele bloco de sermões. Lembra aquelas pregações bonitas que eu tinha, que sacudia os congressos e fazia as pessoas chorarem por lá? Eu peguei aquilo lá, irmãos, levei no fogão, botei fogo em tudo. Oh, falei: de hoje em diante é só isso aqui que eu uso para pregar. De hoje em diante é só isso. Não é mais mensagem que eu ouvi, não é mais mensagem que eu melhorei, não é mais mensagem que eu arrumei, não é mais mensagem que eu organizei. É a mensagem que vem do céu para o coração para pregar. Irmãos, eu fui para a igreja, a graça era diferente, o entusiasmo era diferente, o coração era diferente. E naquela noite eu preguei sobre o poder de Deus, sobre o que o Espírito de Deus queria fazer. E preguei a linha Geu, subi ao monte, tracei madeira nova e comecei uma casa nova. Mas o Senhor vai começar uma coisa nova aqui. Irmãos, e aquilo era coisa de Deus. Eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, irmãos, a gente já estava acostumado, ia caminhando da nossa casa até a igreja, e passava um campinho de futebol, eles jogavam a bola em nós, pessoas cuspiam, jogavam pedra. Irmãos, isso era normal acontecer lá, nós estávamos acostumados. Como eu disse, na nossa casa, roubavam coisas do quintal, roubavam coisas nossas. Irmãos, a gente tentando fazer alguma coisinha, construir uma parecinha na igreja, eles invadiam, derrubavam, quebravam tudo aquilo que a gente fazia. Irmãos, eu construí, irmãos, uma igreja com as minhas mãos. Vocês sabem o que quer dizer construir uma igreja com as suas mãos? Pois eu vou explicar para vocês. Eu ia no rio sarandear a areia. Sabe o que é tirar a areia do rio? Colocar ali uma redezinha e tirando aquela água fria, gelada, a perna saía roxa. Trazia a areia até a margem, pegava a areia na margem do carrinho de mão, levava até a igreja, chegava lá, despejava, buscava outro carrinho. Um irmão fez um moldezinho de metal. Aquele moldezinho de metal, irmãos, a gente só comprava o cimento, mais nada. Ali fazia os blocos, eu mesmo fazia, irmãos, 200 blocos com a minha própria mão. Levantava aqueles blocos, os blocos prontinhos para ficarem secos para outro dia. Quando ele chegava no outro dia para fazer mais blocos, alguém tinha pulado o muro e arrebentado tudo aquilo. Essa era a nossa vida. Invadir a igreja, um acordeãozinho, uma sanfoninha que a gente tinha que queimaram a igreja, botaram fogo na minha casa. Essas são as poucas coisas que, graças a Deus,
Naquela noite nós estávamos em casa, irmãos, quando eram umas 11 horas, bateram a porta de casa. E quando batem a porta de casa, eu abro, é uma irmãzinha. Ela diz assim: pastor, eu queria que o senhor fosse orar pela minha irmã. Eu falei: pois não, eu queria orar por qualquer pessoa, eu queria pregar por qualquer pessoa, eu queria fazer. Eu falei: pois não, vamos lá orar por ela. E fomos indo, lá para o fundo do bairro. Aquele bairro era perigosíssimo, a polícia não entrava lá. A polícia não entrava. Eu vi, irmãos, um homem com uma bola de bote arrebentar a boca do outro assim. Eu vi uma pessoa rasgar o estômago de uma pessoa e tirar o intestino e dizer: lá vem a minha honra. Eu vi diante dos meus olhos. Irmãos, era um lugar super violento. Quem vai lá e pergunte por esse lugar vai saber o que eu estou falando, conferir o que eu estou falando. Quem cuida desta igreja hoje é a igreja de Campinas. Quem cuida desse trabalho é de Campinas, não em São Paulo, de Campinas, em Goiânia. Já entrou o pastor Albino, agora é o pastor, não lembro o nome dele, não faz mal, isso não é importante. Eles que cuidam desse trabalho agora. Eu fui convidado para ir lá há pouco tempo para falar sobre essa história. E nós, então, irmãos, fomos me levando, a irmã foi me levando lá para o fundo do bairro. Chegou lá no fundo do bairro, aquela luzinha acesa. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: sabe o que é, pastor? É que tem um espírito que tomou conta da minha irmã e ninguém consegue fazer nada. Já trouxeram os curandeiros, trouxeram todo mundo e ninguém consegue fazer nada. O que o senhor pode fazer lá? Eu falei: Jesus, é agora. E eu entrei naquele lugar, naquela casa lotada de gente, do lado de fora, pela janela, as meninas em cima dos rapazes, assim, para olhar o que estava acontecendo. Irmãos, uma possessão interessante que eu nunca tinha visto algo igual. A mulher estava em uma cama de casal, e de repente ela começava a gritar. O inimigo não tomou a mente dela, só o corpo. Então ela dizia: vem vindo outra vez. E quando vinha, a perna dela começava a levantar assim, a perna dela começava a levantar e mandou brava no rosto assim. E o marido dela, desesperado, tentava segurar a perna dela. E ele, de repente, soltava aquilo. De repente começava ela se afogando, tá me matando. Também começava a ficar roxa, tentando tirar uma mão. E a mão matando ela, não tinha respiração. Ela rolava, batia na parede, rolava e vinha. O marido segurava ela aqui, ela voltava outra vez rolando, com os pés no ar assim. E todo mundo impressionado com aquilo. Ela vai e fala: o pastor está aí. Eu falei: pastor, coisa nenhuma. Fiquei lá quieto, na minha, uma meia hora, desespero de todo mundo, desespero daquele marido. De repente ele falou assim: pastor, faz aí alguma coisa que o senhor sabe fazer, faz aí. Eu falei: o senhor pode fazer, mas eu vou pedir por favor que ninguém interfira nesse momento. Eu preciso me concentrar, preciso fazer isso sozinho. O senhor me permite? Faz o que o senhor quiser, faça o que o senhor quiser. Eu falei: pois não. Falei com eles assim: eu queria que todos vocês prestassem atenção. E ele dizia: não é eles, é ela. Eu falei: eu sei, deixa eu fazer do meu jeito. Ele falou: tá bom. Queria que todos os senhores prestassem atenção em um salmo que eu vou ler na Bíblia, o Salmo 91. Eu comecei a ler aquele salmo. Quando eu comecei a ler aquele salmo, uma mulher começa a rolar. Ela começa a rolar para cá, ele corre para segurar ela, para não cair da cama. Eu falei: não precisa. Ele falou: ela vai cair. Eu falei: não vai, até aqui ele chega, daqui para cá não passa. E o Espírito trazia ela até aqui, não chegava aqui como batia uma parede, pum, e voltava, e todo mundo olhando, a perna dela ia levantando, e eu lendo o salmo, a perna dela ia levantando, e eu só levantava a mão em nome de Jesus, e a perna baixava. E o povo olhando, bem naqueles passos de mágica, naquelas coisas tremendas. E eu continuei lendo. Chegou no finalzinho do salmo, é uma tradução que diz bem claro assim: porquanto em mim tens posto o teu amor, eu também o livrarei. Estarei contigo na angústia. Não é isso? O que diz o final do salmo? E eu, dentro daquela palavra, disse: quantos de vocês têm colocado o seu amor no Senhor, para que no momento como este vocês tenham o livramento de Deus? Quantos de vocês? E a mulher, em nome de Jesus, aquele negócio saía da cabeça. E ela fala: mas eu estou vendo eles, presta atenção em mim. Quantos de vocês? E fui pregando, fiz o apelo, irmãos. Todo mundo levantou uma mão, duas mãos, levantou as mãos do céu. Eu quero. Falei: eu vou fazer uma oração agora, mas antes de eu fazer a oração por vocês, eu vou orar para que essa mulher seja liberta. Eu quero que vocês fiquem com os olhos abertos, eu quero que vocês fiquem com os ouvidos abertos e prestem atenção nas palavras que eu vou dizer. Eu não vou usar nome de virgem nenhuma, de santo nenhum, eu vou usar só um nome. É o nome de Jesus. Prestem atenção no que eu vou fazer aqui agora. E ficou todo mundo prestando atenção. Naquele momento eu disse: em nome de Jesus, espírito imundo que tenta acorrentar, aprisionar esta vida, eu te ordeno, sai! Naquele momento ela deu um grito: estou livre! Sentou-se na cama, livre, liberta para a glória do Senhor. Irmãos, veja bem, isso aconteceu num domingo à noite.
Quando foi na quarta-feira que nós temos culto, eu vou indo para o culto. Mas antes disso, irmãos, a minha esposa se levanta de manhã, tal, faz os seus afazeres. Chega um momento, ela falou assim: vai comprar uma carne ali. Comprou o pão do Dom Romero primeiro. Era o Dom Romero, o quiosquito que temos que comprar o pão ali. Então eu vou lá, eu já sabia, era cara feia, olhando para mim de cima para baixo. Eu saí. Quando eu saí, a primeira pessoa que me viu: buenos dias, pastor. Buenos dias. Nunca ninguém tinha me dado buenos dias. Me davam malos dias, que te mueras, que te vaya al infierno. Eso es lo que me decían todo el tiempo. Pero, buenos dias, pastor, buenos dias. E vou eu. Quando eu chego lá no quiosquito do Dom Romero, buenos dias, Dom Romero, buenos dias, pastor. Buenos dias, o que é isso? Aí eu vou pegar um númerozinho lá para pegar. Ele diz: não, pastor, o que necessita você? Não, só 2 pãezinhos. Ele deu os 2 pãezinhos e tal. Não, nada mais. Paguei o que tinha, fui para casa. Cheguei em casa, tal, normal, coisa estranha. E na rua as pessoas: buenos dias, pastor. Buenos dias, pastor. O que está acontecendo aqui? Mandei, fui pra cá, passei o dia. Aí quando chegou na hora do almoço, minha esposa: vai lá comprar um pouquinho de carne moída. Eu fui. Quando eu chego no açougue, né? Carniceria, não me veio, carniceria. Quando eu chego lá no açougue, o açougueiro grita de lá: pastor, não fica na fila, não, pode passar pra cá. Eu me acanhado, o pessoal: sim, senhor. Aí eu vou, né? Eu vou ao açougueiro: o que o senhor precisa? 100 gramas de carne moída, de terceira, se tiver de quarta, por favor, coloca aí. Aí ele foi lá e ao invés de pegar a de segunda, ele pegou a de primeira. Eu falei: não, a de segunda. Não, também essa. Pegou, colocou aquilo lá. Aí eu tinha falado 100, ele colocou 150. Eu falei: não, só 100. Não, tá bem, só vou cobrar 100. Eu falei: o que está acontecendo? E me deu a carne. Eu: tá bom, fui saindo, o pessoal: buenas tardes, pastor, buenas tardes. E eu fui pra cá, cheguei em casa, aí eu falei pra minha esposa: a coisa curiosa está acontecendo por aí. Ela falou: o que é? Eu falei: eu saí hoje de manhã e aconteceu isso, e agora fui na açougue, relatei a ela. Ela disse: pois eu tinha que te dizer uma coisa também. Falou: o que é? Hoje de manhã, como eu fui pendurar a roupa das crianças, veio uma vizinha e: buenos dias, senhora, esses prendedores são suyos? Me devolveu todos os prendedores que tinha roubado. A outra veio trazer uma roupinha, a outra veio não sei o que, todo mundo me cumprimentando. Ela falou: aconteceu uma coisa. Eu falei: que estranho, o que será que foi isso? Muito bem. Aí chegou a noite, nós fomos para o culto, de tardezinha ainda, nós dois, passar pelo campeão de futebol, já sabia, a bola viria ao nosso encontro. Veio a bola, não veio, eu olhei, veio desconfiado, todo mundo parou o jogo para a gente passar. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, pastor. Bom, aí eu vou primeiro, chegamos na igreja, eu esperava a igreja lotada, era todo aquele povo que se converteu. Não havia tanta gente, havia lá umas 15 pessoas daquelas que estavam lá. Mas imagina, para quem tinha 5, né, irmãos? Quem tinha 7, agora tem 15. Mais, né, 20 pessoas, a igreja me parecia lotada. Eu feliz, preguei, essas pessoas publicamente receberam a Cristo, fizemos oração por eles, uma coisa linda, um pentecoste naquela noite, um deles foi batizado com o Espírito Santo, coisa bonita naquela noite, maravilha de coisa maravilhosa. Terminou o culto, conversando com um com o outro, vejo um grupinho de irmãs que estavam ali fora, irmã Ana Carmen, irmã Ana Dora, Sanchez, a gente não esquece esses nomes, né? Tantos anos, e estão lá fora dando risada e conversando entre elas. Aí eu saio e perguntei: o que está acontecendo aí? Que o pastor também quer rir um pouco. Pois é sobre o senhor que nós estamos falando, pastor. Eles estão falando de mim, por quê? Porque sabe o que estão falando em todo o bairro aqui sobre o senhor? Eu falei: não, o que estão falando? Quando o senhor vai passando, eles dão um cotovelo com o outro e falam assim: cuidado com esse pastor, ele manda até no diabo. Irmão, daquele dia em diante as portas se abriram, irmãos. As pessoas começaram a se converter, virem ao Senhor. Nosso primeiro batismo foram 18 pessoas que desceram as águas do batismo. E aí o Senhor deu crescimento naquela obra. Não foi aquele crescimento que vocês estão acostumados a ver, mas deixamos 13 igrejas estabelecidas, o terreno comprado para um templo. Hoje são mais de 40 igrejas naquele lugar, para a glória do Senhor, e a obra do Senhor segue caminhando. Ali era o Senhor ensinando: não é pela tua sabedoria, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. É a dependência de Deus. Não é o que eu sei, não é o que eu posso, não é o que eu sou capaz, mas é aquele em quem eu tenho crido. É o que Ele é capaz, é o que Ele pode. Esta parte, este episódio, estes anos da nossa vida nos modificaram tremendamente. Uma outra situação que aconteceu comigo, conto meus irmãos, às vezes o que eu digo muitas vezes são cômicas. A gente dá risada, a gente chora, a gente ri, mas a gente aprende. Uma outra vez eu fui então pastorear uma igreja ali já perto de Foz do Iguaçu. Me deram uma igreja, irmãos, um templo enorme que eu digo, cabia 300 pessoas e tinha 30 ali dentro. Não sei porque tem esse negócio de 30 comigo a vida inteira, irmãos. E tinha quase 30 pessoas, aquela igreja. Eu falei: mas por que essa igreja está assim, né? Para trazer as pessoas que... Aí me contaram: pastor, é que essa igreja tem um espírito de fuxico aqui. E é um negócio terrível, irmão. E profecia, todo culto tem uma profecia. Irmãos, olha, a igreja se infestou tanto de profeta
que tinha um que levantava de um lado, desculpa, me contaram, não cheguei a ver. Você levantava de um lado e falava: eis que aqui tem uma pessoa, que tem outro levantado ali, eis que o que está falando lá não sou eu, e tal, os profetas brigando, não tem igreja. Era uma palhaçada, não era igreja, irmãos. Falei: misericórdia, como é que nós vamos fazer aqui, né? Quando me contaram como é que era aquela história, que eu vi aquela situação, a primeira coisa que eu subi e falei: olha, irmãos, eu vou contar para vocês uma coisa. Eu não tenho muitos dons, não, eu não tenho muitos dons, mas tem um que eu tenho, chama-se dom de discernimento, e eu tenho mesmo. Falei: alguém aqui levantou para profetizar e não é o senhor, eu mando sentar na hora. Na hora. Irmãos, Deus não falou mais lá, viu? Deus, né? Não falou mais, acabou. Mas eu continuo pregando e tentei ir para os vizinhos e pregar. Ninguém queria saber da igreja. Aí eu fui querer saber o histórico. Não, houve tanto escândalo aqui que aqui ninguém quer saber da igreja. Ninguém. Vizinhos da igreja. Morava uma família que era um dos moradores mais antigos do bairro. Nenhum deles ia à igreja, eu não podia nem chegar perto da porta. Mas tinha uma moça ali que era paraplégica, e ela vinha à igreja, assistir os cultos, se converteu-se aquela moça. Eu dizia para ela: eu não posso ir lá falar com a sua família, pastor, não chegue nem perto. Já é demais, eles deixariam eu ir. É porque eu não tenho para onde ir, se eu venho ao meu estado, eles acham que eu venho passear, me divertir, então um tempinho bom para mim. Eles pensam nisso, mas o senhor nunca, por favor, que é capaz de nem eu poder vir nunca mais aqui. Eu falei: tá bom. Aí começamos a orar. O Senhor dá-nos uma direção, mostra um caminho. Como é isso, Senhor? Como é aquilo? Eu já vinha experiente de um campo missionário, de uma igreja crescente. Eu já conhecia mais de Deus, tinha mais intimidade com o Senhor, vivia uma vida de consagração e já estava pronto. Eu estava pronto, irmão, para começar uma grande obra. Eu estava realmente pronto. Sabia dentro do meu coração, dentro de tudo aquilo que havia acontecido. E eu lembro, irmãos, que chegou um dia, eu estava naquele culto, e quando terminou o culto, a irmãzinha vem para mim e fala assim: pastor, a minha avó, que é a noninha, a velhinha da casa, está morrendo. Falei: sério? Ficou muito doente, foi para o hospital, voltou. Agora o médico trouxe de volta e disse que ela não tem mais, só veio para morrer. E a minha família vem vindo e tal, e o padre vem vindo para dar extrema-unção e tal. Falei: então vai lá e diga que eu posso orar, porque nessas horas de desespero, irmãos, a pessoa crê em Deus e todos os santos, né? Não tem problema, ela aceita qualquer coisa, né? Não sabe mais o que fazer. Aí ela vem com um recado, irmão, dizendo assim: olha, o meu pai mandou dizer para o senhor ir lá orar pela minha avó. Eu falei: Jesus, aqui está a resposta. Não estava em consagração, estava em oração, estava em consagração. Aí fui, irmão, fui para aquela casa orar, cheio de gente, eles esperando o padre chegar para dar extrema-unção, né? Chego eu na frente. Eu cheguei naquela casa, entrei, aquele monte de gente, a velhinha ela dentro de um quarto. Quando eu entrei no quarto, aquele monte de gente, eu falei: não, isso não dá. Eu vou pedir para vocês, por gentileza, se retirarem, eu quero ficar aqui a sós com ela. Eu vou fazer como a palavra de Deus sempre mostrou, que, por favor, saiam vocês daqui. Isso aqui vai só ser impedimento, sai todo mundo, saiu, eu fechei a porta, fui lá, a velhinha deitada. Aí eu fiz a oração, irmãos, do servo de Deus. Falei: Senhor, para que esse povo saiba que tu enviaste um ungido teu, um servo teu a esse lugar. Em nome de Jesus, eu imponho a mão sobre esta vida e repreendo todo espírito de morte, de enfermidade. Sai desta vida, sai em nome de Jesus. Quando eu falei assim, a velhinha fez e morreu na minha mão. A velhinha morreu. Vi a velhinha morta, eu falei: Jesus, isso é coisa do inimigo, Jesus. Sai! A única coisa que saiu era uma espuminha extra. E a velhinha morreu. Irmãos, eu confesso a vocês uma coisa: me deu um desespero tão grande, mas tão grande, que eu procurei um lugar para fugir. Eu olhei para a janela, tinha grade, irmão, não dava. Eu procurei um alçapão, não tinha. Se tivesse, eu teria pulado, irmão. Que vergonha! E eu ali dentro, andava um lado do outro, ninguém lá dentro, o povo tudo lá na sala esperando o que ia acontecer. A velhinha morta, e eu lá, mas eu como fazer agora? Como é que eu saio? De repente alguém percebeu o silêncio, bateu na porta, abriu, ela morreu, entrou todo mundo e para casa. Fui para casa de Jesus. Depois dessa acabou, hoje eu entrego os pontos, está aqui minha Bíblia. Como é que o senhor faz uma coisa dessa comigo, Jesus? Eu lá, essa mulher morrendo, o senhor me faz passar uma vergonha dessa. Os vizinhos mais importantes do bairro, eu poderia ter uma conversão tremenda, e o senhor me faz uma coisa dessa. Eu fiquei tão bravo com Jesus. E eu tinha um hábito, tinha por hábito todas as noites, 3 da manhã, relógio biológico, 3 da manhã eu já caía ajoelhado para orar. Naquela noite eu caía ajoelhado para orar, só que eu caía ajoelhado para orar, e orar o quê? Ah, meu Jesus, o que você está pensando?
Entendeu? O Senhor me tira de uma terra, me traz para cá para fazer um trabalho de consolidação nesse lugar. Chego aqui, eu passo uma vergonha dessa. O Senhor está comigo, não está? O que aconteceu? A minha vida aqui acabou, eu não quero mais, não tenho mais nada para falar com o Senhor. Eu vou dormir, deitei, dormi e tal. E no outro dia estava bravo com Jesus, estava bravo com Jesus. Jesus tem uma paciência com a gente, meu irmão. Oh, Jesus. Eu fico pensando, meu Jesus, eu chegar no céu, eu tenho tanta coisa para acertar com Jesus ainda, meu, não deu. Eu acho que a terra foi pouco para tentar acertar. Viu? E aquela irmã, aquela coisa, e chego no outro dia de madrugada, eu vou dobrar o joelho outra vez, e quando eu dobro o joelho, não, Jesus, eu não tenho nada para falar com o Senhor fez isso, fez aquilo comigo. Na terceira noite, não, Senhor Jesus. Na quarta noite, eu ajoelhei outra vez, eu falei, o que eu estou fazendo ajoelhado? Eu vou orar coisa nenhuma, não tenho nada para falar com o Senhor. Aí eu ouvi uma voz que dizia assim, posso falar? Aí eu parei, porque até agora só eu estava falando, né? Posso falar? Aí eu falei, é o Senhor. E a voz repetiu, posso falar? Falei, já que é o Senhor, você vai ouvir umas quantas aqui. E comecei tudo de novo. Tudo de novo. Falei tudo que eu queria, deitei, dormi. Aí no outro dia eu levantei e falei assim, meu Deus, será que o Senhor tentou falar comigo ontem? Eu estou ficando meio maluco já. Aí chegou na madrugada, deitei, dormi, 3 da madrugada, outra vez, caio de joelho, eu ia começar a minha lamúria. Quando eu falei, não, peraí, deixa eu ouvir um pouquinho. Aí eu ouvi outra vez a voz, posso falar? Aí eu falei, fala, Senhor. Aí ele disse para mim assim, quando você foi orar por aquela senhora, se ela houvesse sido curada, a glória seria para quem? Eu disse, Senhor, que pergunta, toda a honra e toda a glória é para ti. Eu falei, agora ele disse para mim, pois ela não sarou, quem perdeu foi eu. Você perdeu o quê? Foi naquele momento, irmãos, que eu percebi o Espírito Santo falando para mim, você queria era meio a meio. Viu? A glória era para ele, mas era para você também, para todo mundo saber que você era o servo que ali havia chegado, o grande homem de Deus. Mas naquele dia, irmãos, eu descobri na minha pele que o Senhor nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém! Por isso, quando a gente se levanta para pregar ou para servir em qualquer lugar, em qualquer situação, não adianta, irmãos. Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu me sinto aflito quando eu vou pregar no lugar, está certo, é responsabilidade. A responsabilidade não pode se perder jamais. Mas tem gente que sua frio, não sabe o que eu estou fazendo, dormi a noite inteira. Irmãos, uma vez um jovem chegou para mim e deu uma oportunidade para ele pregar em um lugar grande. Me pediram uma indicação, mandei, ele falou, mas lá, pastor, é lá. Esse pastor, depois de 5 minutos, o pastor fiquei sem fala. Eu estou assim, você sabe por que você está assim? Falou, por quê? Porque você está se achando. Você está se achando. Você está preocupado que vão olhar você, que vão ouvir você, que vão ver você. O que você é? O que você é? Quem é você? Você é apenas um instrumento, rapaz. Você está se achando? Vai para aquele lugar e entrega a palavra que o Senhor colocar na tua boca e no teu coração. E deixa de ser enchido, achar que é você que vai ser elogiado, sim ou não. Entenda isso de uma vez na tua vida. Aí ele pediu perdão a mim. Disse, pastor, me ensina. O que eu tenho que fazer? Eu falei, o senhor vai chegar lá. Irmão, eu vou contar para vocês onde era a igreja que ele ia pregar. Um jovem pregador que nunca tinha pregado em um evento importante. Mas ele trabalhou, ele sabia que ele estava pronto. Você vai pregar no Belenzinho. Na frente do pastor presidente José Wélio. Irmão, ele vai dar para pregar, não dá? Eu vejo obreiros velhos lá que tem, irmão, pregar naquela comunidade, aquele monte de. E ali tem muita gente conhecedora. E esse moço ia pregar lá. Ele falou assim, pastor, me diga como é que eu tenho que fazer. Eu falei, você vai fazer o seguinte, você chega lá, você sobe o púlpito, vai direto no pastor presidente, o senhor cumprimenta, ele vai lhe indicar onde sentar. Naquele lugar onde você for sentar, você dobra o seu joelho. E naquele momento você fala outra vez com Deus. Diga para ele, Senhor, o importante aqui não sou eu. A primeira importância aqui é tua. A segunda é um povo que clama pela tua voz. É isso, Senhor. E assim eu entrego a minha vida. E levanta e prega a palavra. Irmãos, eu não tinha ido deitar ainda quando o pastor José Wellington liga para minha casa e pergunta, onde é que você achou esse moço? Da maneira como Deus havia usado esse jovem. E assim a vida da gente. Quando estamos tão preocupados com o que pensam, o que vão falar, o que sabem sobre o meu currículo, o que sabem sobre mim, quem sou eu. Quando eu vou pregar, saibam com quem vocês estão falando. Falando com quem, irmãos? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Aqui o que vale é Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, o nome é dEle. Tudo é dEle! E se não for por Ele, não adianta.
Não adianta ir lá no YouTube, pegar a melhor mensagem, melhor estudo bíblico. Não adianta se preparar, falar bonito, colocar roupa bonita, com lenço na lapela. Não adianta. É joelho dobrado no chão. É pedir de Deus, Senhor, o que queres que eu transmita a esse povo, Senhor, em nome de Deus. Mas eu gosto de falar sobre isso, por quê? Porque o resto da minha vida foi convivendo com obreiros, foi convivendo com eles, foi às vezes me sentando com eles. No Japão mesmo era uma briga, um queria me levar, o outro queria me trazer, para no meio do caminho a gente poder ir falando sobre essas coisas, falando sobre esses temas, situações que a gente passou. O missionário chega um certo momento, ele precisa entender isso. O capítulo 16 de Mateus acabou. Se é missionário é aquilo, negue-se a si mesmo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é tudo. Porque as situações que a gente enfrenta, os irmãos aí estavam perguntando, pastor, não quero que passe da sua hora. Até que horas, irmãos? Eu não perguntei. Até que horas? Hein? Até agora só? 16 Fala mais alto. 16 e 30. Até 16h30, então tem mais 5 minutos, irmãos. Aleluia, amém? 5? Aleluia. Não precisa olhar para trás, irmão, senão eu perco o tempo de falar para vocês. Eu queria contar umas histórias para vocês do Japão, não vai dar tempo. Não tem problema não. Irmãos, e situações que a gente enfrenta na nossa vida, né? Eu vou contar umas para vocês, vai, vamos lá. Posso contar? Aleluia. Eu gosto ainda, né? Apesar de faz alguns anos que eu não posso voltar lá, mas a Guatemala. Guatemala nós temos um centro ali, dali a gente se espalhar para todos os lugares. Guatemala é um país muito interessante. É um país plurilinguístico, tem 25 idiomas. Não são derivações, são idiomas. Apesar do idioma oficial ser o espanhol, mas tem idiomas de descendência maia e outras nações, que maias é uma nação, não é isso? Maia, e no passado seu assunto histórico. E eu subia para as montanhas para pregar para esse povo. Muitos deles não falavam castelhano, falavam o seu dialeto, mano, poquiché ou qualquer outro. E eu tinha que ter um intérprete, muitas vezes quando ia mais para dentro, nesse lugar precisamente. Uma vez eu fui pregar num lugar chamado Totonicapán. Esse lugar fica perto de Quetzaltenango, que é um centro de movimentação indígena muito grande. Onde que é Quetzaltenango, ali perto. Totonicapán é um lugar, irmãos, onde o pessoal tudo é pequenininho assim, sabe? Tudo pequenininho. Eu me sentia lá um jogador da NBA, jogador de basquetebol, grande. Uma vez eu precisei de um sapato, não conseguia meu número de jeito nenhum. Tudo pezinho desse tamanhozinho, tudo pequenininho. Irmãos, é uma benção aquele negócio, aquele povo todo. E o pastor, fui lá pregar uma vez, 2 vezes, na terceira vez o pastor disse para mim, pastor, tem uma montanha, tem um lugar, uma aldeia, e eu já há muito tempo que eu estou tentando implantar uma igreja lá. O chefe da aldeia me recebe muito bem, mas nunca me permitiu. O senhor não quer ir lá comigo? Vamos lá pregar para ele, quem sabe Deus um senhor lá. Vamos, estou aqui para isso. Aí subimos, fomos a uma montanha calcária, irmão, difícil de subir. Vamos com uma Kombi, com ar-condicionado, tem um buraco enorme do lado, com ar-condicionado entrar por todos os lados, né? E daí ia comendo aquele calcário, aquele pó, e subir. Subir uma montanha de calcário não é difícil, irmãos, viu? Não é difícil, é quase que impossível. Agora, mais difícil que subir é descer, porque é escorregadia que não sabe como se parar. Subir aquela montanha, fomos subindo 3 horas de montanha. Chega no tela em cima, lá estava, se chama Aldeia de la Manzana. O que é manzana? É maçã, né? Aldeia da Maçã. Ali tem um tipo de reforma agrária que foi feita para certas famílias, né? Então as famílias têm seus agrupamentos e eles trabalham ali. Então um planta batata, outro planta milho, o outro planta maçã, cada um tem a sua cultura. E o que eles fazem? Eles intercambiam aquilo lá. Eles trocam um com o outro, então comem aquilo e o que sobrar daquilo eles vendem, né, em um mercado para ter um pouquinho de dinheiro, né? Sempre esse é o trabalho que eles fazem. Essa é a aldeia da maçã. Eles plantavam maçã, aquelas maçãzinhas, sabe aquelas maçãzinhas pequenininha, azedinha, não sei se vocês conhecem a maçã, uma pequenininha azedinha, gostosa de comer. Era essa maçã que eles plantavam, a aldeia da manzana. Aí eu chego lá e o chefe da aldeia, ele vem, senta comigo, o pastor, sentamos no chão ali, como era o costume deles, e começamos a conversar, e o chefe da aldeia disse para mim assim, pastor, o seu amigo vem aqui, dizendo para mim que colocou uma igreja aqui. Ele disse, eu não sei para quê, porque ele fala que o Senhor vai transformar a nossa vida. Eu fico perguntando, transformar em quê? Aqui ninguém rouba, aqui ninguém mata, aqui não tem briga, aqui não tem, ele não faz, entendeu? Não tem nem vício, aqui não tem nada. Se Jesus transformar, vai transformar no quê? Quem sabe que uma coisa ruim? Eu fico com medo. Ele fala que vai dar tudo que ele fala, toda vez ele fala que Jesus vai transformar no quê? Isso ele não me explica. É uma vida mais feliz, mas como é que é mais feliz do que isso? Aí eu percebi
que a mensagem que tinha que ser pregada ali tinha uma outra tônica. Isso é que a gente aprende, irmãos, do campo missionário. Nesse tempo falar aqui um pouquinho sobre isso. Como é que se fala em um país não alcançado de Jesus quando a pessoa não crê em Jesus? Como é que se fala sobre a Bíblia se ela não acredita na Bíblia? Como é que se fala disso, não é, irmãos? É interessante. Então eu percebi que tinha que começar a falar com aquele homem sobre a eternidade. Eu comecei a falar sobre a eternidade com ele, o que era vida após a morte, o que significava a vida após a morte, revelações que eles mesmos tinham como maias, como descendência maia, o que é que nós podíamos esperar da morte. Eu fui falando. Isso que eu vou falando e traz uma bandeja com maçãzinhas, como nós aqui servimos uma bandeja com um cafezinho, lá era com maçãzinhas. A indiazinha veio, trouxe a coisa, trouxe ali. E nisso que eu estou conversando com ele, explicando para ele da palavra de Deus sobre a vida após a morte, ele pega uma maçã, estoura na boca. Só que quando ele estoura na boca, ele não tinha os dentezinhos da frente, ele só tinha os caninos, né? Ele estourava a maçã assim, fazia para mim com a mão que eu pegasse uma. Eu pegava uma, ele pegava uma, estourava, e a maçãzinha saindo assim, e a babinha dele vinha junto. Então, e eu não sabia, você olhar para a baba, você olhar para ele, e vai falar assim: Jesus, me ajuda a concentrar nesse homem aqui. E falando com ele, e ele explodia outra, aí pegava outra maçã, em duas mordidas ele comia uma maçãzinha daquela, e a babinha descendo, e a babinha aumentando. E ele começou a se emocionar. Você vê que ele começou a emocionar, já não era mais só da boca, era sair do nariz também. Ele fazia assim, e aquela coisa assim, aquele, sabe, irmãos? Dá uma certa. Mas eu ficava concentrado nele. Jesus, me ajuda aqui, Jesus. E espírito de oração, porque senão não é brincadeira. E vou indo. Chega um certo momento, irmãos, ele olha para mim, ele para, ele faz assim para mim com a mão, para. E quando eu parei, ele fez assim com a mão, os olhos umedecidos de lágrimas. Ele estendeu a mão naquela bandeja, pegou uma maçã, estourou na boca. Cá! Normalmente, aquela coisa foi escorrendo junto com ele. Ele pegou aquela maçã, colocou na minha cara e falou, fez assim, para mim. Quando ele colocou a maçã na minha cara, o pastor que estava do meu lado me disse: pega. Eu, em nome de Jesus, não peguei aquela maçã babada e tudo, né? E comi. Quando eu mordi aquela maçã, irmãos, ele caiu de joelhos. Eu orei por ele. E naquele dia ficou estabelecida uma igreja naquele lugar. A gente ia saindo ali. O pastor disse para mim: pastor, isso é um costume deles antigo. Você se lembra quando Jesus falou: aquele que abrir a porta, eu entro na casa dele, né? Eu entrarei a ele, cearei com ele comigo. Falei: é comer a mesma comida do mesmo prato. Pastor, por ele ter pego a comida dele e oferecido para o Senhor, ele estava dizendo que ele estava recebendo tudo que o Senhor estava falando, era um pacto que ele estava fazendo. Se o Senhor não houvesse pego aquela maçã naquele momento, ele seria a maior ofensa e tudo estaria acabado. Eu olho para ele: mas agora o Senhor fala isso? Eu falo: irmãos, veja bem, aí vamos descendo aquela montanha. Aí vou usar os últimos 5 minutos que eu tenho aqui só para contar isso para vocês. Aí ficou tarde, porque foi uma festa, ele convidou toda a aldeia, fizemos um culto, foi uma glória, foi um Pentecostes, deixamos o lugar, ele estabeleceu o lugar onde ia ser igreja, já um salãozinho lá, ali mesmo, e pronto, aqui vai ser igreja, inauguramos a igreja naquele dia mesmo, e foi uma bênção, e várias pessoas aceitaram Jesus, pregamos a palavra. E quando nós vamos descendo aquela montanha, escorregadinha, escorrega para cá, escorrega para lá, segurando os arbustos, daqui para lá. Chega um momento, o irmão fala assim: pastor, chegou a tarde, nós vamos ter que dormir aqui no meio da montanha. E tá bom. É isso que eu digo, não tem gente que não sabe por onde a gente já passou, né? Aí eu peguei, olhei para um lado, olhei para o outro, falei: onde é que eu vou dormir aqui, né? Onde é que eu vou deitar nesse trem aqui, né? Como um jacó, fazer uma pedra de travesseiro e vou deitar aqui. Quando eu falei: eu vou deitar aqui, o irmão falou para mim assim: pastor, mas não pode dormir no chão aqui não. Eu falei: não, vou dormir no chão, dormir onde? Ele falou: na árvore. Eu falei: como assim? Eu falei: é que à noite aqui tem muita serpente que passa aqui. E o único lugar seguro de dormir é lá em cima. Eu falei: irmão, eu já dormi em barco, eu já dormi em banco, eu já dormi em chão, já dormi em praia, o senhor não imagina, mas numa árvore eu não consigo, irmão, eu vou cair de lá. Eu falei: não, a gente ajuda o senhor. Me ajudaram mesmo, me colocaram lá em cima em um galho, amarraram minhas mãos, amarraram meus pés, me senti um verdadeiro porquinho pendurado lá, irmão. Não podia desequilibrar. Irmãos, foi eles, irmãos, a noite inteira, aqueles irmãos dormiam e roncavam naquela árvore. E eu como dormir, irmãos? Cada vez que eu começava a dormir, eu desequilibrando, eu dizia: o porquinho amarrado, e embora, cansado, irmãos. Chegou mais ou menos 5 da manhã, irmãos, eles se levantam e vamos lá, me cortaram, glória a Deus, vamos embora, meio tonto, irmão, tonto literalmente, tonto da cabeça e tudo, né? E vou saindo assim, a hora que eu vou descer a montanha assim, eu enfio o pé no meio de 2 rochas, era uma fenda. Eu meti essa perna, minha perna esquerda, ela foi até o joelho. Do jeito que eu enfiei a perna, eu caí para lá e a perna se quebrou assim. Sentiram a dor? Eu sinto até hoje quando eu lembro disso. Eu fiquei caído lá e a perna ficou lá dentro.
Irmãos, uma dor incrível. Eles foram tirar a minha perna, pegaram aquelas ervas, aquelas coisas dele, colocaram tudo, umas estacas direitinho. Sabe, eles sempre têm aquelas medicinas, não adiantou nada, não. Doía a mesma coisa. Uma dor horrível. Carregado no ombro, irmãos, até lá embaixo, coitado em um avião, ir para os Estados Unidos fazer uma operação de 6 horas para reconstruir o joelho. Eu sou um homem biônico, irmão. Esse joelho aqui, viu? Ele é para morar ainda, mas com uma dificuldade, tadinho. Viu? Mas está aí servindo ao Senhor. Mas isso aí foi uma situação. Eu quero contar uma última aqui para irmãos. Em todas essas, irmãos, eu prevaleci, sabe? Mas essa última aqui eu vou contar para vocês. Cadê o irmão? Tá aí não tá. Cadê ele? Tá aí agora? Hein? Saiu? Já saiu. Tá, ele não saiu, então eu vou contar a história dele aqui para ele. Aí, irmãos, a única coisa que eu não pude uma vez, irmãos, eu estava pregando no mesmo lugar chamado Totonicapá, você lembra? Ali é chamado Terra Fria, é frio o ano inteiro. E o pastor disse: pastor, nós vamos descer até o Pacífico para fazer um batismo. O senhor vai conosco? Eu falei: vou. Nós vamos lá para o Pacífico para fazer o batismo. Ele disse assim: só que lá é terra quente. Eu falei: tá bem, terra quente, então eu vou preparar. Coloquei uma camisa de manga curta, parecia um mormon, né? Camisa branca, camisa de manga curta, peguei gravatinha. Não leva gravata não, pastor. Eu falei: por quê? Muito quente. Eu falei: não, irmão, eu acostumado, né? Porque ele é assembleano, né? Tá acostumado, prega gravata. Se a gravata não prega, né? Então eu botei minha gravatinha e vou embora. Irmãos, a hora que o caminhão vai descendo, aquele caminhão, né? Vai descendo, aquela montanha desce, eu ia esquentando. Irmão, antes de chegar lá embaixo, eu estava todo molhado. Bate a mão. Aí eu percebi que o irmão queria dizer: não tirar a gravata. Foi ali mesmo que eu tirei, né? Tirei a gravata, pregamos e fiquei todo ensopado. Vamos para a praia, irmãos, vamos lá para o batismo. Fizemos o batismo, batizamos lá um tanto de pessoas. Agora nós vamos comer, irmãos. Aí vem aquelas senhoras que usam aqueles vestidos, 1, 2, 3, 4, um em cima do outro. Aí pega uma bacia, essa bacia de lavar menino, sabe essa bacia? Bacia mesmo, botou a bacia ali. Aí ela levantava aquela, estava assim na cabeça assim, e virava, tinha um buraco ali, ó, e jogava comida ali. E ali vinha frango, ali vinha repolho, não saía sabe aquela coisa quente, saía assim, sabe? E juntava aquilo lá tudo. Quem foi o irmão que falou para mim na cuiazinha que comeu? Aí pegava cada uma cuiazinha, dando uma cuia para cada um, ia pegando com a mão mesmo, botando ali, você ia comendo aquele negócio. A hora que eu olhei aqui, eu falei: Jesus, eu não vou sobreviver a isso. Ainda não tinha feito aquele hino sobreviver, e eu sobrevivi, sabe? Irmão, ali, literalmente era eu. Eu olhei para aquele e falei: Jesus, eu não vou poder comer isso aí, eu não vou fazer mais obra missionária nenhuma aqui, eu vou morrer aqui se eu comer esse negócio. Não consigo. Os irmãos comeram com tanto, ele: pastor, come. Eu falei: irmão, eu estou em consagração. Entrei em consagração naquele, eu passei aquele dia sem comer. Foi a única vez na minha vida que eu tive que rejeitar. Cadê ele? Foi a única vez na minha vida que eu tive que rejeitar. Cadê o irmão que contou uma história parecida? Hoje, contou na hora do almoço. A única vez que eu tive que rejeitar uma comida porque eu não suportei. Mas o que a gente já comeu por aí, o que a gente já viveu por aí, irmãos. Quem sabe, uma outra hora ou uma outra vez a gente conta outras experiências. Irmãos, são 40 anos de experiência, né? Vocês me perdoem. Em 40 minutos não dá para contar nada, né, irmãos? Mas contar, irmãos, de como o Senhor vai trabalhando na vida da gente. Chega um momento, irmãos, onde é que o senhor vai dormir? Eu falei: não, qualquer lugar a gente dorme. O senhor quer comer o quê? Que tiver. Ontem foi uma festa para mim, irmão, escolha, todos na festa, aleluia. Quando a gente sai, não tem o que escolher, não tem hora para comer. Irmãos, era sair de manhã com uma coisinha no bolso aqui, tipo uma pamonhazinha, botar aqui no bolso, sair de manhã para aqueles desertos, irmãos, caminhando com a varinha na mão. Aí eu não sabia por que as pessoas que andavam andavam com uma varinha na mão. Descobri lá, por causa dos tacos do mato, irmão. Veio para cima da gente com uma violência. Esses bichos que vêm, se não tiver aquele lá, arrancar ele do caminho, para fazer visita de uma pessoa, irmãos, horas, e vai visitar um, e vai visitar o outro, e vai visitar o outro, voltar para casa para comer 6, 7 horas da tarde, passar o dia inteiro sem comer, com um pouquinho de água. A única coisa que a gente não consegue ficar sem água. Mesmo assim tem que tomar cuidado. Toma uma água, dá uma infecção intestinal, acabou tudo o trabalho que a gente está fazendo. Então a gente às vezes preferia passar dias sem comer, dias sem beber nada, para não interromper o tipo de trabalho. Então foram meses assim, foram anos de tendo experiência. Os irmãos me perdoem, termina o horário. Eu ia contar umas histórias para os irmãos do Japão, né? Você vai sair daqui lá para o mundo dos shintoístas, dos budistas, né? Tem enfrentamentos espirituais também. Não temos mais o tempo, mas quem sabe um dia, amém, irmãos? Eu espero que vocês tenham recebido essa palavra humilde, mas não humilde de boca, de coração.
Eu digo, meus companheiros, me deleito em estar com aqueles que amam missão, aqueles que fazem missão, aqueles que apoiam missão, aqueles que aqui trabalham nas secretarias de missões, fazendo esse trabalho. Irmãos, tem muita gente por aí afora, eu conheci muita gente abusando das igrejas, mas irmãos, não somos nós que devemos julgar. Nós fazemos a obra, irmãos, o Senhor está vendo tudo. Tem muita gente séria pregando o evangelho por aí, irmãos, e a gente não ouve falar muito deles, não ouve as histórias deles, porque eles não têm tempo de contá-las, eles estão vivendo, eles estão fazendo a história acontecer. Essa é a grande verdade. Gente que muito fala, às vezes faz pouco, irmãos, e gente que pouco fala, às vezes está fazendo muito mais do que você imagina. Ore pelos missionários, para que ninguém desista. Faz 42 anos que eu prego essa palavra, desde o dia que eu fui consagrado ao santo ministério. Antes disso pregava também. E se eu tivesse que começar tudo de novo, o que eu disse a minha esposa esses dias, disse a ela: minha filha, eu não sei o que fazer. O dia que eu tiver que fechar essa bibliseira, eu não vou pregar mais. Eu não sei o que fazer. Eu disse para o pastor Silas ontem, ele disse: o senhor não se cansa de falar à tarde, à noite? Agora, se o senhor me desse de manhã, eu também falaria. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque a única alegria que nós temos nessa vida é falar daquele que nos traz essa alegria, daquele que unge a nossa vida, daquele que é o bálsamo quando nós estamos chorando. Eu não sei, temos bastante gente que fala espanhol aqui. Levante a mão quem fala espanhol aqui, quem não sabe um pouquinho de espanhol, que fala: sigo escalando el pendaño. Conhece esse corinho? Sigo mirando essa cruz, sigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar, ya viene la recompensa, aleluya, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Vou escalando os degraus. Glória a Deus. Sigo escalando el peldaño, sigo mirando esa cruz, sigo el camino angosto, con Cristo es mucho mejor, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Eu quisera ir ao campo missionário, eu quisera, Senhor, vir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar.